Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André Souza Costa. No segundo texto, Esse Papo de Democracia, Alexandre Garcia. É a sexta parte e o final desse texto. O poder embriaga. Ontem, na hora que eu estava colocando algumas situações, né, tocou a campainha e eu tive que desligar, não consegui concluir, né? Mas eu estava falando, até na época da faculdade, né, a gente estava falando ainda, antes de entrar no poder embriaga, eu quero só concluir essa parte da cidadania e mulher, porque eu estava falando tanto, estava tão empolgada aí, tocou a campainha e eu tive que sair daqui correndo. Eu não queria gravar de novo, já tinha falado bastante. Então, só para concluir, eu disse assim, que as mulheres não podem pegar tudo para elas não são assim, só elas é que têm que cuidar da casa, de filhos, a obrigação, né? Também não dá para a gente, enquanto eu, professora, não dá para confiar totalmente nas famílias que nós temos hoje para educar os seus filhos. Eu tenho visto muitas famílias desestruturadas, as quais, se as crianças seguirem os passos, vão se marginalizar. Então, eu não posso aceitar que, por esse medo e por essa também, né, militância que existe do lado esquerdista e o medo da direita, que essa militância está tomando uma proporção tão grande ao ponto de professores decidirem quando que a criança pode transar, por exemplo. Isso daí é coisa que o professor não tem direito de interferir mesmo. Isso aí é coisa da família, independente se a família é estruturada ou não, cabe à família, mas cabe ao professor fazer uma prevenção na sala de aula. Ele pode muito bem trabalhar, que como a gente sempre trabalhou, reprodução, da reprodução a questão da gestação, aborto, as consequências de ter um filho, as consequências de não ter um filho, a prevenção, as doenças sexualmente transmissíveis. Isso aí é conteúdo programático dentro de um padrão sério e responsável sobre determinado tema que condiz com a saúde humana. Então, cabe ao professor. Agora, a posição que o cara vai fazer para ele transar aqui, a idade que ele vai transar, não. Isso não cabe ao professor, isso cabe à família. Se a família tiver uma estrutura, vai ser ótimo para a criança. Se ela não tiver uma estrutura, independente se ela tem pai só, ou só a mãe, o pai e a mãe, se ela não tiver uma estrutura, ela vai acabar tendo relações muito precoces e, consequentemente, gravidezes também. E se não tiver a gravidez precoce, pior do que isso, ainda vai abortar precocemente. Então, assim, deve haver uma união entre escola e pais, para que em reunião de pais a gente faz isso. Quando eu tive um aluno, na primeira série ele falava de sexo com as crianças, e ele via os pais dele terem relação sexual dentro de casa. Era uma casa muito pequena, os pais não conseguiam se controlar, segundo eles. Eu chamei eles na escola, quando o aluno falou que ele via os pais falaram, às vezes ele está dormindo, a gente pensa que está dormindo, mas a casa é muito pequena, enfim. A criança começou a reproduzir aquilo que ela via na casa dela. E com isso eu tive que trabalhar. Primeira série na época, não era nem ano não, primeira série, 7 anos as crianças tinham. E eu tive que trabalhar. Trabalhei Dumbo, falando de gravidez, de como que nascem os bebês e tal, porque eu já tinha, a pólvora já tinha lastrado na sala de aula. Outras crianças já estavam falando sobre sexo. Eu falei, eles vão falar tudo errado, então eu vou dar a informação correta. Mas sem interferir na vida da criatura para ela tomar uma decisão de como e quando ela vai fazer, não, mas a informação o professor precisa dar. E aqui no contexto, eu vejo claramente a preocupação da direita, que a fala do Alexandre Garcia é de uma pessoa da direita, né, com princípio, valor, sem dúvida nenhuma, porém, a preocupação com a política da esquerda dentro da educação, e não com a realidade como acontece em sala de aula, que isso eu tenho. Eu fiquei mais de 32 anos numa sala de aula, eu sei que existe a influência da esquerda e vem de cima para baixo, não é só os companheiros de jornada, não é só professores, diretores, mas é lá de cima para baixo. Vem, você tem que fazer, você tem que dar conta de todos o que eles exigem. Assim, às vezes eu estava trabalhando projeto enchente, por exemplo. Aí vinha da prefeitura projeto Sorriso,
O que o sorriso tem a ver com a minha enchente lá? Nada. Então eu pincelava o assunto, que era também importante, né? A questão bucal e tal, mas não era no momento que eu tinha que trabalhar com as minhas crianças. Então eu trabalhava aquilo mais ou menos, por cima, falava para as crianças, depois nós vamos ver isso mais detalhado. Agora não, agora nós vamos continuar vendo enchente. E aí eu trabalhava o meu projeto e dava alguma coisa, porque a prefeitura é para inglês ver, né? Você tem que fazer alguma coisinha, tirar foto e mandar para a prefeitura para dizer que a prefeitura está fazendo. Então é uma fábrica de sonho mesmo, e isso daí é toda a prefeitura. Não é só a minha que foi, como que fala, sorteada, não. Todos eles fazem esse papel ridículo aí de ficar mandando projeto para as escolas, que eles nem sabem se a escola tem necessidade daquele projeto ou não. Aí, que nem aconteceu já também, eu tive o pessoal do trânsito na minha sala fazendo um trabalho sério sobre o trânsito. Aí quando veio a prefeitura chamou o pessoal do trânsito para poder voltar na escola e falar exatamente a mesma coisa, só que para todos os alunos da escola. Quando chegou a vez dos meus alunos, eu falei assim, por respeito, vocês fiquem quietinhos, mas vocês já ouviram tudo isso, vocês já sabem. Então, assim, é uma discrepância muito grande entre o que está lá em cima e os que estão aqui embaixo com as crianças. Só que existe a pressão que vem de cima, existe as pressões na horizontal, né, o que está aqui do lado, né, de professores que querem paparicar algum órgão ou sistema. Os diretores que são cargo comissionado na prefeitura, eles ficam muito presos à prefeitura, então é tudo que o sistema manda, e o professor acaba sendo massacrado na sala de aula. Então aqueles que são da direita até se escondem. Eles falam, não voto em ninguém, não quero saber de ninguém. E mandou fazer, eu faço porque eu não quero arrumar briga. Então, os omissos. Então acaba acontecendo isso. Dá a impressão de que grande parte dos professores são esquerdistas. Mas aí eu vou falar uma coisa que muito poucas pessoas falam. A questão não é a escola e professor com o aluno. Esse aí não é o problema. Esse aí já está sendo as consequências do problema. O problema está na formação do professor. A formação é esquerdista, a formação é de militância, a formação é de relógio. E isso qualquer um pode constatar. Entra nos prédios da USP, onde tem o alojamento dessa molecada que vai fazer medicina, engenharia e tudo mais. Vai ver o alojamento deles. Dá uma passadinha de olho. Quantas mortes já aconteceram no alojamento dessa molecada da USP? Não precisa ir muito longe. Então a formação de professores ou de profissionais é de militância. Aquela ali você tem que tomar cuidado mesmo, tem que varrer e começar do zero. Agora, dentro das escolas regulares estão querendo a escola cívico-militar. Milhares de vezes eu já vi, tanto o Tarcísio como o Derrite, como qualquer outro que constata que isso é uma boa, que é militar, eles ficam tentando se defender para aquilo que não tem defesa. A cívico-militar, o próprio nome já fala, não precisa ficar defendendo muito. É cívico-militar, vai ensinar civismo militar, porque tem disciplina. Não é militarismo, não é autoritarismo, não é ditadura. É uma escola regrada. E qual pai e mãe não quer ter a certeza que teu filho vai entrar na escola são e salvo e vai voltar de lá do jeitinho que ele entrou? Grande parte dos pais com quem eu conversava, mesmo na minha sala, sendo uma sala disciplinar, eles falavam, professor, eu tenho medo na hora do recreio, o que pode acontecer com meu filho. Porque na minha sala tinha regra, mas na hora do recreio não tinha. Então, assim, a escola cívico-militar seria a solução. A primeira ordem seria a solução para acabar com metade do problema, mas a outra metade ela está na formação do professor. E se essa formação não mudar, não muda nada. Antes de ontem eu estava numa roda de conversa onde eu falei isso. Falei, gente, nós estamos aqui falando que as pessoas precisam ter mais responsabilidade nos relacionamentos. Mas sabe como que isso vai acontecer? Se tiver uma evangelização dentro da doutrina espírita, que é a qual eu professo, tem que ter uma evangelização séria. Aí entra em defesa uma série de pessoas falando assim, mas espiritismo não é religião. Opa, peraí, lógico que é. Ele não tem dogmas, como a religião que a maioria das pessoas conhece, porque a maioria das pessoas entendem por religião uma doutrina com dogmas. Mas dentro da nossa cartilha, entre aspas, né, que são as obras do Allan Kardec, está lá escrito, é filosofia, ciência e religião. Ela tem a parte moral, a gente acredita em Jesus, a gente segue Jesus para se desenvolver moralmente. Então essa parte é a parte religiosa. E a criança precisa disso desde a tenridade.
Desde de quando ela está na barriga da mãe, ela tem que frequentar o centro espírita, depois ela vai para a evangelização. Agora a gente quer adultos responsáveis sem uma criança que não aprendeu o que é responsabilidade. Aí é que está o grande barato. A política só vai ser uma política séria se a criança aprender o que é política. Tinha o SPB para isso, hoje tem? Não tem. Tinha educação moral para beijar a bandeira, hoje tem? Não tem. Então nós precisamos retomar princípios e valores, ética, precisamos de disciplina, precisamos de escola regrada, de professores que sejam sérios e capazes. Eu peguei professor quantas vezes no corredor de escola, professor tremendo na base. O que está acontecendo? Hoje eu tenho que dar tal matéria lá, mas eu não sei nada daquilo que eu estou dando. Como é que você não sabe? Eu não tenho formação. Eu estou fazendo curso técnico. A escola não tem o professor certo para dar aula, me chamou e eu estou cobrindo um buraco. Ou seja, faz a escola como cabide de emprego, como bico. E quem é que se lasca com isso? O aluno. Um professor que não sabe dar aula, que não é nem professor para começo de história, o que vai acontecer com o aluno? Ele vai respeitar? Não vai. O professor, para ter o respeito do aluno, já que ele não sabe ensinar nada, ele acaba sendo amiguinho do aluno, que é onde o cara vai lá ir para a escola e vai usar maconha junto com a criatura. Ao invés de você prevenir o aluno, você usa junto com ele, que é para ficar legal. Ele não te denuncia, você também não denuncia ele, os dois ficam com o rabo preso, tá tudo certo. Essa é a militância esquerdista. Todo mundo pode tudo, ninguém entrega ninguém e tá tudo certo. Olha aí o que está acontecendo, o Banco Master, o negócio do INSS, o negócio dos bambambam da toga. Vai ver o que está acontecendo, é um segurando o outro, todo mundo segurando a mão de todo mundo e ninguém cai. Só que uma hora a casa cai, sim. E a tendência é, quando a casa cair, todos que estão segurando um na mãozinha do outro, cair todo mundo junto. Mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Então, nós precisamos ter liberdade para poder trabalhar, nós precisamos ter liberdade nas nossas famílias de escolha, a criança tem que ter liberdade de escolha, o livre-arbítrio, todo mundo tem direito à liberdade. Mas como dizia meu professor de educação moral, Abelardo, a liberdade só é possível após a responsabilidade bem assumida. Primeiro, responsabilidade, depois a liberdade. Se você não tiver a sua responsabilidade bem assumida, esquece essa parte da liberdade, porque você com liberdade, sem responsabilidade, você só vai fazer caca, né? Que é o que está acontecendo aí na nossa política, bem claro aos nossos olhos. Impossível, o pior cego é aquele que não quer ver mesmo. Eu empresto meu óculos, se for o caso, que ele é de grau, dá pra ver. Aí, para a gente poder falar sobre o tema de hoje, o poder embriaga. Muita gente chega ao poder e se transforma. Quando recebe o poder, se revela autoritário. Além disso, o poder embriaga alguns. É gente que sempre sonhou em ter poder, corrompida pelo pecado favorito do diabo, que é a vaidade. Aí ficam cegos pelo autoritarismo e a vaidade, como o trapezista que um dia se convenceu de que poderia voar, mandou voar e mandou tirar a rede, estatelou-se no chão. O problema é que alguns desses trapezistas do poder demoram a estatelar-se e prejudicam e submetem muita gente. A irrefreável tentação nessa gente poderosa de tutelar a nação. Se permitirmos, passaremos a ser servos feudais, escravos tutelados, abriremos mãos de sermos origem e fonte de todo poder, para sermos civilmente incapazes. Nem digo relativamente incapazes, porque não há democracia relativa. Democracia é como gravidez, não há gravidez relativa. As únicas semelhanças é que, em democracia, podemos sofrer em nossas liberdades estupro e aborto, quando o poder se torna tutor. É por isso que existe Constituição, para limitar o poder do Estado. E um Estado menor, mais leve para o pagador de impostos, também fica ágil para prestar bons serviços ao público mandante e pagante. Ser liberal é trabalhar para que tenhamos um dia esse Estado liberal, que garanta liberdade e bem-estar. Então, assim, a questão da liberdade, eu volto a repetir, né? Você só tem direito, eu penso dessa forma, como o meu professor ensinou, e é pura verdade.
Você só pode ter a tal da liberdade quando você tem responsabilidade. E você tendo a sua responsabilidade bem assumida, a liberdade é a glória. Quem é que não quer ir e vir sem ninguém barrar? Se o trânsito... Olha, eu já fui para Campos do Jordão, não sei como é que está hoje, mas já fui uns 5, 6 anos atrás. Campos do Jordão, a maioria das ruas não tem farol. Ué, mas aqui em Itaquá você passa uma rua, você já acha como é que chama? Um radar, né? Todo lugar aqui em Itaquá tem radar. E por que tem radar? Porque é imposto que entra. As pessoas desavisadas passam e tomam multa. E as pessoas que não têm responsabilidade tomam multa. Porque, eu vou andar do jeito que eu quero. É a tal da falta de responsabilidade com a sua liberdade. Então, existem fatores que contribuem para que o poder acabe sendo assim. Vocês, eu e o cidadão em geral, a gente dá motivo para o governo dançar e rolar em cima da gente. Se eu sou imprudente, o governo não vai, ele está pouco se lascando se eu sou imprudente ou não. Se eu vou correr numa rodovia que tem que ir 60 e eu vou 120, ele não está nem aí para isso. Ele só vai aproveitar que eu sou imprudente e vai colocar um radar lá e vai ganhar multa em cima do trouxa. Então, nós damos liberdade a governos a fazer coisas por falta da nossa prudência. Que nem eu falei, no Campos do Jordão, estava começando a falar e não terminei, em Campos do Jordão eu não vejo radar, não vejo farol. Lá, quando as pessoas que estão de carro vão passar na rua e ver que tem alguém querendo atravessar, eles param. Simplesmente para. E aqui não, é faixa de segurança, é farol, é vermelho, é verde, é piscante, é um monte de coisa. E não faz as pessoas pararem. Se bobear, você está atravessando uma faixa, no farol certo, e o carro vem e passa por cima. Ou o pedestre passa por cima de carro. Que também, hoje em dia, é normal. O carro está andando e o pedestre simplesmente se joga na frente do carro. Não é assim que a coisa vai andar. O governo vai deitar e rolar enquanto a gente for imprudente. Por isso que o livro, eu acho que ele é muito... Ele instiga a gente a ficar falando uma série de coisas. Eu estou adorando ler o livro. Porque ele faz a gente refletir sobre uma série de coisas. E que nem eu prometi no começo, eu vou até o final. Eu não estou aqui para bandeirinha de partido nenhum. Eu estou aqui para falar sobre os textos. E os textos, eles remetem a gente à nossa realidade. A nossa realidade, ela está bem assim. As pessoas não têm responsabilidade, mas querem liberdade. As pessoas não querem pagar imposto, mas elas não exigem do governo o real direito. Outro dia eu fui fazer um exame de sangue em casa. Pedi para coletar em casa porque eu estava sem dinheiro para fazer no particular. Porque eu prefiro no particular. O sistema de saúde municipal, estadual, federal é horrível. Então, quando eu tenho dinheiro, eu prefiro fazer no particular. Eu estava sem um centavo no bolso, era emergente, eu falei assim, eu vou fazer pelo posto. Mas tem tanto tempo que eu não piso nesse posto, a última vez que eu pisei foi contra a minha vontade que eu tive que tomar a tal da vacina. O prefeito obrigou todos os professores da rede a tomar a vacina e eu tive que ir. Aí eu entrei nesse posto, fazia 2019, 2020. Aí eu nunca mais entrei lá. Só que aí uma pessoa que eu conhecia que era funcionária lá do posto, e ela também já foi funcionária de farmácia e tal, eu conversando com ela, eu falei para ela assim, será que dá para poder vir coletar em casa, né? Tem lugares que coletam em casa, eu nem sabia que tinha esse serviço, se tinha mesmo ou não. Ela falou, não, a gente pode coletar na sua casa. Eu falei, opa, então beleza, porque eu não consigo andar direito, vocês vão me quebrar um galho e tanto. Eu não tenho ninguém para ir comigo e tal, né? Beleza. Nossa, o atendimento péssimo, né? Sem ética, sem respeito à pessoa que é doente. Perderam o exame meu, perderam meu sangue, não chegaram nem a examinar o meu sangue. Perderam, da primeira vez foi feito pela metade o exame, depois foi feito de novo, perdi data com o médico por conta disso. Então assim, embola o meio de campo do trabalho deles lá e embola a nossa vida. Aí eu fui reclamar, mas não com a pessoa não tem nada a ver, a pessoa é uma pessoa de luz. Essa pessoa que arrumou para mim o exame é uma pessoa maravilhosa. O problema não é a pessoa, o problema é o sistema com o qual ela trabalha, que é do tipo assim, faz de qualquer jeito, ninguém reclama e tá tudo certo. E se reclama não vai dar em nada mesmo.
Aí eu peguei tudo que eu vejo postagem do prefeito falando, vai ter não sei o que da saúde, eu coloco lá embaixo, então, prefeito, dá uma atenção lá no jardim fulano de tal, porque lá o negócio não está muito bom não, o senhor está aí lançando coisas novas, né, 2026, parabéns, mas e aí? E o que já tem que não está funcionando, como é que fica? Aí quando chega a cartinha aqui, o carnezinho do imposto, esse ano foi quase 500 pau de imposto. E para quê? Para onde que está indo isso? Eu, enquanto professora, eu cansei de ver aluno esperando por uniforme, material, até o mês de abril. Já estava chegando lá no segundo bimestre e o aluno sem nada ainda. E eu não estou falando do prefeito atual, estou falando do sistema. Vejam bem, se fosse uma pessoa, um político, estava bom, é só não votar no cara e acabou. Mas não é. É cultura isso. Sai um, entra outro, sai um, entra outro, e a cultura é a mesma. Vamos fazer pão e circo, vamos mostrar que nós estamos fazendo. Mas e a manutenção do que foi feito? A minha escola cabia 30 alunos em algumas salas de aula. Tinha 2 salas de aula que cabia 30 alunos. Geralmente tinha 40, quando não mais. A sorte, entre aspas, é que são crianças carentes e que não vão todos os dias para a escola, porque se a sala tivesse lotada todos os dias, era humanamente impossível trabalhar, principalmente em dia de calor. Sala pequena, que cabe 30, com 40, 45. Como é que você aguenta o calor dentro de uma sala de aula com 1, 2 janelas? Sem ventilador, sem nada. Hoje tem ventilador, mas na minha época não tinha. Então, assim, são coisas que, se a gente começa a denunciar, por isso que eu falo, dá pano pra manga. O vídeo de ontem eu acho que deu quase 30 minutos, hoje já deu 20. É coisa que um texto como esse, ele vai fazendo a gente ficar pensando numa série de coisas que a solução tá aqui, tá do lado. Sabe qual é? Cada pessoa tomar responsabilidade sobre o teu voto, cobrar o cara que você votou, não do tipo assim, aí, você vai pagar uma pinga pra mim lá e eu voto em você. Porque essa cobrança não funciona. Você vai arrumar um emprego para o meu filho, que aí tá tudo certo, eu voto em você, minha família inteira vota em você. Você tira fulano lá da cadeia, que a minha família inteira vota em você. Isso não funciona. E aí muitas pessoas ainda recorrem a isso, a esse tipo de acordo. É vender a alma pro demônio. Porque depois você fica com o rabo preso, você não tem como cobrar. Porque ele te ajudou, mas você ajudou ele. E ele vai te voltar aqui, ele vai te cobrar de novo. Vai ficar sempre nessa. E a cobrança mesmo do cara, né, como político, que ele tem que ter ética, que ele tem que ter responsabilidade sobre os atos dele enquanto político, ninguém pode fazer, porque está todo mundo com o rabo preso. Então nós devemos ter a nossa liberdade mediante a nossa responsabilidade, assumindo a responsabilidade de cada um de nós, né, o pai assumindo o papel de pai. Separou da mãe, continua como pai. Você separou da mãe, você não separou do filho. A mãe vai trabalhar fora, mas ela tem que dar conta do recado dentro de casa. Ela tem que ser mãe. Quantas vezes eu trabalhava em 2 escolas, meu filho tinha que estudar numa escola estadual, que era na rua de casa. Eu trabalhava numa escola da prefeitura, que era 3 pontos de ônibus da minha casa para baixo, e para cima da minha casa a escola estadual, 3 ou 4 pontos de ônibus. Eu dava aula de manhã, deixava ele em casa sozinho. Ele tinha 11 anos, eu ia no final da rua, né, 3, 4 pontos de ônibus para cima, eu ia lá no estado, trabalhava até às 11, quando tinha HTPC eu ficava até meio-dia, vinha para casa, dava almoço para ele, ele ia para a escola sozinho na parte da manhã, tinha uma moça que morava aqui perto, que passava aqui em casa, pegava ele para mim, eu dava uns trocados para ela deixava ele na escola. Aí quando eu saía do estado, eu ia lá na escola onde ele estudava, pegava ele na mãozinha, trazia para casa, dava almoço, olhava para a cara dele, olhava para o caderno, cobrava o que tinha que cobrar, parabenizava o que tinha que parabenizar e ia para outro serviço à tarde. Chegava no final da tarde, chegava em casa às 7 horas, 7h30, não, 7h30, era mais de 7h30 que eu chegava, que ainda não tinha quem fizesse o ônibus da escola, eu ainda ajudava fazendo coisa que não era do meu serviço. Porque a prefeitura não mandava funcionário suficiente naquela época, então eu fazia o ônibus também, ajudava a fazer o ônibus escolar. Chegava em casa às 7h30, 8 horas. Chegava aqui, mesma coisa, eu ainda ia brincar. Aqui em casa tem um corredor enorme, eu sentava no corredor aqui com ele, jogava carrinho para um lado, carrinho para o outro, brincava, agora vamos tomar banho, comer e dormir. E assim foi, eu nunca deixei meu filho assim, hoje eu não posso olhar na tua cara porque eu estou trabalhando. Agora,
as mulheradas aí que eu tenho visto, eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Ai, coitado do meu filho, quase que ele não me vê, porque eu trabalho de segunda a sexta, sábado eu tenho que limpar a casa, domingo eu tenho que fazer unha. Então, são responsabilidades. O texto todo está falando pra gente o quê? Que desde o cidadão, da cidadã, dentro da sua família, tem que ter responsabilidade com a sua família, com a sua cidade, com o seu trabalho, com o seu filho, assim como o Estado tem que ter a responsabilidade dele. Cada um fazendo a sua parte, a coisa anda. Não ia precisar de imposto caro, não ia precisar, porque não ia ter corrupção, não ia precisar de farol, porque cada um ia saber a sua hora de atravessar, sem se jogar um na frente do outro. As leis só existem para conter essa falta de responsabilidade e as pessoas achando que tem liberdade para tudo. Só que nós estamos com um problema muito sério, que é o que o nome do texto, né? O nome do texto não é esse papo de democracia? Nós estamos com um problema muito sério. A democracia só está tendo de um lado, do outro não tem. De um lado não está sendo exigido nada. É oba-oba, parabéns, está tudo certo e viva a Xuxa. Agora no outro você não pode falar uma palavra que vai bater alguém no teu portão. Vai vir lá um ofício lá, vamos lá, filho, você vai ter que depor. Então a responsabilidade todos têm que assumir. A ética é para todos. A lei deveria ser para todos. Na Constituição, todo cidadão é igual perante a lei. Tem que ser exercido no cidadão a lei praticada igualmente. Mas não está acontecendo, não. Basta vocês verem tantos movimentos, tantas coisas que acontecem na rede social. Então tá chumbando, explicando tudo, tintim por tintim. Aí você vai conversar com uma pessoa que é lá do outro lado, a pessoa fala montagem, inteligência artificial. Isso não existe. Hoje mesmo eu estava escutando umas coisas na internet que eu falei, gente, o moleque tá filmando, né? Eu chamo de moleque porque eu sou velha, o Nicolas. Ele está filmando passo a passo, o pé, tudo que está acontecendo com ele nessa jornada que ele resolveu aí, levantar a bandeira, fazer o pessoal acordar, né? Ele está indo de cidade em cidade, atravessando aí Minas Gerais até o Distrito Federal, para poder falar assim, pô, vamos levantar, né? Não é o Bolsonaro, ele é o cara que trouxe esse amor pela pátria que a gente já não tinha mais. E outros deputados, senadores, acordaram, estão junto com o Bolsonaro. E todos eles correm risco disso que eu acabei de falar, deles também serem punidos. Só que pegaram cabeça, que nem a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e Japão brigando. Estados Unidos foi, jogou uma bomba no Japão. Estados Unidos brigando com o Japão, não. Eita, Patrícia, professor de geografia de minha já. Na Segunda Guerra Mundial estava Estados Unidos brigando com a União Soviética, né? Capitalismo e socialismo. Para conter o socialismo, que o Japão já estava no meio de campo entre eles, os Estados Unidos foi lá e detonou Hiroshima e Nagasaki, mandando a bomba nuclear para 2 cidades japonesas, destruindo totalmente 2 cidades japonesas. O mesmo Estados Unidos que destruiu as 2 cidades, ele vem lá e fala assim, desculpa, foi engano, era para ter acertado outro lugar, mas foi em vocês, então nós vamos reconstruir sua cidade. Reconstruir a passo de quê? Empréstimo. Detona a cidade, empresta dinheiro para a cidade que detonou, ganha dinheiro com essa, né, através da dívida externa, cheia de juros, e os outros países falaram, opa, peraí, esse cara jogou a bomba nuclear no Japão, extinguindo 2 cidades, ele vai jogar aqui na União Soviética também. Aí o pessoal foi parando, não, ligação. Aí o pessoal foi parando de brigar, falou, não, Estados Unidos não está de brincadeira não, ele vai querer mandar isso para cá também. Então, para conter, é sempre nesse negócio do choque. Para conter as pessoas, o que contém é isso. Olha, cuidado, que vai acontecer com você. E o que está acontecendo com nós aqui? Com a gente aqui? Está acontecendo o quê? Cuidado, que vai acontecer com você também. Os avisos estão em todos os lugares, só não vê quem não quer. E aí, quem não está sendo avisado? Quem não está passando problema nenhum? Quem está lá, todo mês, no caixa eletrônico, recebendo o Bolsa Família.
Porque se você perguntar para essas pessoas, o que você acha do que está acontecendo aí no Brasil? Não está acontecendo nada. As pessoas ficam vendo pelo e ovo. Não tem nada. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quem é que está pagando o Bolsa Família? Tá tudo certo para essas pessoas que estão pagando o Bolsa Família? Porque quem recebe tá bom. Tá cheio de vídeo aí de mulherada indo lá no caixa eletrônico, pegar o dinheiro, fazer festa e falar, vou torrar tudo em churrasco e bebida. Mas para quem tá pagando essa brincadeira, tá bom? Que nem eu falei, meu imposto aqui veio 500 pau, quase 500 reais. Eu moro aqui há 30 anos que eu tô aqui. Mais de 30 anos, 31. Nunca paguei um imposto tão caro. E nós vamos continuar pagando imposto. Olha aí o que vai acontecer com o Pix. Vai ter imposto no Pix, cada movimentação. Então, essas coisas vão dando um mal-estar na gente. Impossível os outros não perceberem. Impossível, né? E isso não pode ser chamado de democracia, porque democracia que você está insatisfeito e você ainda tem que ficar de boca fechada, porque pode sobrar, que nem sobrou lá na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos acabou com a Segunda Guerra Mundial desse jeito. Aqui ele está entrando nos lugares que ele quer acabar com o comunismo. Nós estamos vendo os Estados Unidos agora ser pontual, né? Foi lá na Venezuela, tirou o líder deles lá e o povo está fazendo festa até hoje, porque está acabando com o comunismo lá na Venezuela. Mas será que ele vai continuar fazendo isso, sendo pontual? Eu tenho medo no meio disso tudo, ainda a gente receber aí um presente que não é nosso, entendeu? Tem muita coisa que pode acontecer. E não é, como fala, teoria da conspiração, não, é realidade. Acompanha todos os dias que vocês vão ver. A realidade está aí. Aí eu volto a repetir. Só não vê quem não quer. Mas quem precisar, eu empresto meu óculos. Dá para enxergar, não está tão difícil assim não.